Olá a todos, meu nome é Karine Bueno Vargas, sou professora de curso de Geografia da Universidade Federal Rural de Rio de Janeiro. Estou em Costa Rica em uma pasantía na Universidade Nacional de Costa Rica. Agradeço e convido por a invitação para esta charla em taller de guardas-parques e que também será oferecido para os estudantes. Então, minha charla tem como tema a biodiversidade, conservação e extensão universitária de Brasil, onde eu trago um panorama das paisagens naturais de Brasil, sua biodiversidade e conservação, e também exemplos de estudos de caso, onde trago exemplos de projetos de pesquisa que envolvem um esforço com a comunidade para a conservação e depois alguns exemplos de meu trabalho que exerço em uma floresta nacional em Brasil, para que vocês conheçam um pouco do que faço também e a força da extensão universitária, como ela pode apoiar vocês, guardas-parques, gestores de unidades de conservação, para a valorização das áreas protegidas e também a visibilidade de elas. Quando pensamos em Brasil e Costa Rica, sabemos que são países com tamanhos muito distintos, mas que têm coisas em comum. Sua grande biodiversidade é uma delas, assim como também o percentual de áreas protegidas. Então, Brasil tem hoje 26% de seu território e Costa Rica tem 25% de seu território. Brasil é cerca de 167 vezes maior que Costa Rica, o que também demonstra muitos desafios para gerir toda esta biodiversidade. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística hizo um mapeio de la vegetação associada com suas estruturas e fauna e denominou eles de biomas. E hizo um mapeio de los principais conjuntos vegetacionais que temos em Brasil. Há algumas críticas deste mapeio porque o termo bioma, o conceito, se extrapola a limites físicos políticos, mas a fim de trazer uma dimensão territorial da biodiversidade brasileira, os biomas eles expressam estes grandes conjuntos e características paisajísticas que temos em Brasil. Então, eles são amazônico, o bioma amazônico está em color verde, temos o domínio, o conjunto bioma cerrado, que está em color rosa, que abarca a região central do Brasil. Caatinga, que é um bioma predominantemente brasileiro, que não tem em outros continentes, é típico de Brasil, que está em região nordeste de Brasil, em color amarillo. Em verde, temos a Mata Atlântica, que são bosques tropicais também. E em color branca, acerca de color rosada, temos o Pantanal, que é um bioma que tem características de sabana, que é o cerrado, e também de bosques tropicais, por estar acerca ao norte, sua face norte de Amazônia. E ao sul de Brasil temos o Pampa, que vou explicar cada um deles para vocês. E quando analisamos, miramos para este mapa, miramos que a Amazônia é o maior deles, e que temos a Mata Atlântica, que também é um bosque tropical. Então,
Un tercio de los bosques tropicales del mundo están en Brasil. E Brasil também alberga um dos maiores sistemas fluviales. Temos hoje cerca de 1,8 milhões de espécies em Brasil. De estas, 720 são mamíferos, 1924 são répteis, 986 são anfíbios, 4.388 são peces e temos mais de 46 mil espécies de plantas. Um dos motivos por essa grande biodiversidade e similaridades entre Brasil e Costa Rica se deve ao intercâmbio sul-americano que se foi hecho por conta da construção do Istmo del Panamá, que ocorreu há 3 milhões de anos. Com esta construção geológica como uma ponte de conexão entre estes dois grandes continentes, América do Norte e América do Sul, construindo a América Central, se quedou então uma ponte de conexão da biodiversidade, fazendo intercâmbio de plantas, de animais, de um eixo para o outro. Na Amazônia, é um dos maiores, como miramos em mapa, o bioma. Abarca 9 países, então todos que estão ao redor também correspondem ao bioma amazônico de bosques tropicais. Mas, no entanto, sendo uma das áreas mais biodiversas do Brasil, também sofre com muitos conflitos que são incêndios, desflorestações, que são desafios para a conservação. Aqui na imagem eu poni para vocês delfim rosado, que é boto cor-de-rosa, um animal que é muito característico de los rios de la região norte de Brasil, de Amazônia, e tem muitas leyendas, muito significado ancestral para os pueblos. E também poni como imagem o jaguar, que se chama em Brasil onça pintada, que tem muita representação por ser um animal topo de cadeia e que é representativo em outros biomas também, mas que a Amazônia tem maior presença, tem maior indivíduos. Então, em termos de mamíferos, temos 311, anfíbios 163, répteis 550, aves 1.000, peces 3.000 e de flora se queda superior a 13.000 espécies de flora. Alguns exemplos de áreas protegidas que temos nesse bioma é o Parque Nacional Pico de la Neblina, que é uma das áreas mais altas do Brasil, então a maior altitude do Brasil é 2.995 metros, é o maior pico. Outro exemplo é o Parque Nacional Anavilhanas, que é um complexo de islas formadas por sedimentação de los rios Amazonas e outros tributários, que agregam muita biodiversidade. A Amazônia, então, tem a maior extensão de áreas protegidas de todo o território do Brasil, tem grande porcentagem em áreas, em unidades de conservação, mas também em terras indígenas, o que faz que ela consiga superar a meta de 30% que foi estabelecida em convenção de áreas protegidas, a que cada bioma tinha que ter uma porcentagem de áreas protegidas. Ela supera, mas esta grande conservação da Amazônia também tem significado político e de visão da importância deste bioma que se tem para os estrangeiros. Então, há muitos financiamentos, capitais privados de investimento em Amazônia, que lhe dá mais força para ter mais áreas protegidas, sendo que é uma área que há menos
urbanização, o que também se queda mais fácil para construir unidades de conservação, porque são muitos terrenos de governo e é mais fácil fazer esta criação de áreas protegidas. A vegetação de Amazônia tem três características principais. Temos aquelas que são chamadas igapó, que é um nome tupi, indígena, que significa as áreas que têm aguacero todo o ano, que podem chegar hasta 20 metros. As áreas de várzea são aquelas parcialmente inundadas, porque vai depender das llenas de los rios, e também temos as áreas de terra firme. A Amazônia, hasta pouco tempo atrás, se pensava em uma área muito selvagem, natural, e se desconsiderava o manejo humano para a construção de los bosques. Hoje está sendo comprovado com a ajuda de arqueólogos, de pesquisadores genéticos que estudam a genética de los seres vivos, que temos muita história, que os pueblos ancestrales de Amazônia construíram cidades e as plantas que poniram, que domesticaram e que também inseriram em la paisagem, hoje é reflexo de uma hiperdominância de plantas, que são as áreas chamadas de bosques culturales, que é algo que estou a estudar agora e que também acá em Costa Rica estamos tentando desenvolver um olhar para esta biodiversidade construída pelos humanos. Então, em Amazônia temos muitas áreas, muitos bosques que têm hiperdominância de las castanheiras, que são árvores muito altas, que têm o fruto castanha, que é um alimento riquíssimo e que há muitos anos, desde a ancestralidade, foi manejada, hoje é comprovado por pueblos indígenas de Amazônia, e que a configuração da paisagem não é totalmente natural, e sim tem muita sociobiodiversidade que expressa esta relação sociedade. Então, representa um pouco da biodiversidade que temos. Algumas das áreas protegidas que têm muito significado, muita importância para este bioma, é o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que foi o segundo parque, juntamente com o Parque Nacional de Iguaçu, a serem criados em 1939, em período de governo Vargas, que foi um grande visionário para a criação das áreas protegidas, que tinha uma visão de que as paisagens, que as belezas cênicas tinham que ser conservadas para que as pessoas tivessem a oportunidade de conhecer estas belezas. O bioma que, apesar de sua importância ecológica, tem uma porcentagem menor de áreas protegidas, alrededor de 13% do território, porque estamos falando de esta área que se põe em la costa brasileña, que é as áreas mais ocupadas, que têm maior densidade populacional. Então, por isso que acaba sendo uma área que tem menos áreas protegidas, porque há menos fragmentos, em menor quantidade, áreas florestadas de bosques para ser áreas protegidas. Temos em Foz do Iguaçu, Cataratas do Iguaçu, que é no estado de Paraná, cerca de onde nasci, de minha família, um projeto que se chama Projeto Onças de Iguaçu, que depois vou mostrar um pouquinho mais para vocês, que creio que vão gostar de conhecer. Algumas imagens de como é esta biodiversidade, estas paisagens de Mata Atlântica. Então, temos
los bosques ombrófilos densos, que são estes com uma maior densidade de verde, mas llenos. Temos também os bosques abertos, que têm então esta entrada de luz sobre os vários estratos da floresta. Temos os bosques mistos, que vão a ter as araucárias, esta espécie que está como as manos abertas, que é uma grande representante do bioma Mata Atlântica também. Temos áreas onde há uma predominância de hélia. Hoje, alguns estudos mostram que os povos tradicionais também foram dispersores desta espécie por la paisagem do sul do Brasil. Os manglares, as áreas de vegetações de cuesta, que são chamadas de restingas, também estão agregadas a este bioma Mata Atlântica. E também temos as áreas de altitude, que vão a ter porte arbóreo menor por conta de los extremos de frio, de calor, de ventos, mas que estão neste complexo ecossistêmico que é o bioma Mata Atlântica. Como representantes do bioma cerrado, que é aquele que está na parte central do Brasil, temos 187 répteis, 850 aves, 1000 peces, 252 mamíferos, 113 anfíbios. Originalmente, esta área ocupava 22% do território nacional. Hoje possui muito menos. Foi uma área muito degradada para a mineraria, a produção de ganados, agricultura, expansão da soja do Brasil. Então, é uma área crítica em estado de conservação que necessita de mais apoio. Como imagem, representação deste bioma cerrado, que também pode ser conhecido como sabana brasileira. Temos colibri de corbata, que é uma ave muito distinta, pequenita, e o aguará-aguaçu, que em Brasil chamamos de lobo-guará, que é representante deste bioma. Geralmente ele anda solo, não anda em grupos, mas que sua distribuição geográfica está se expandindo por conta dos impactos ambientais. Então, hoje é possível encontrá-lo também indo para áreas de Mata Atlântica, que em passado não tinha. Então, está cambiando sua distribuição. Os efeitos climáticos possivelmente têm efeito sobre isso. O cerrado, se vocês pensarem nas savanas de África, vamos ter muitas áreas parecidas. Temos uma variação climática grande, porque praticamente 6 meses chove e os outros 6 meses temos sequia. Então, as plantas vão ter seus troncos retorcidos, cascos mais grossos, mais duros, que é uma forma destas plantas sobreviverem a esta paisagem, que tem esta diferenciação climática ao longo do ano. Essas duas imagens está mostrando muito verde, então foi sacada em períodos de lúvias. E estas áreas também de cerrado vão ter variações. Tem áreas que são mais boscosas, outras são mais campestres, gramíneas. Então, há uma variação de acordo com os condicionantes físicos da paisagem. Temos muitas cuencas hidrográficas nascentes de los principais rios de Brasil que se quedam nesta área. Então, é uma área de muita importância, não só por sua biodiversidade, mas também por ser o manto de los grandes corpos de água que temos em Brasil.
Outra área de grande importância que temos é a Caatinga, outro bioma. A Caatinga ela é exclusivamente brasileira. 11% do território nacional do Brasil, que é a região Nordeste, se caracteriza com este bioma. Apresenta vegetações capazes de se adaptar à escassez hídrica, assim como os bosques secos que vocês têm em Guanacaste. Como animais de representação, tenho aqui ciervo rorro, que é chamado de veado catingueiro em Brasil, e mocó, que é como uma capivara pequena que vive em áreas de rocosas e que também é endêmico do Nordeste do Brasil. Como é uma área mais sequia, temos uma diferenciação de biodiversidade, mas não significa que esta área não tenha importância. Sim, tem muitas espécies endêmicas que só vivem nesta área. Então, os números, 148 mamíferos, 49 anfíbios, répteis 107, aves 510, peixes 240 e uma flora de mais de 5.000 espécies. Como exemplos de áreas protegidas, em la esquerda, o Parque Nacional Boqueirão de Onça, em Bahia, e em outra área, em estado de Piauí, Parque Nacional Serra da Capivara. Esta área é uma área de muita importância arqueológica também, porque tem um dos maiores sítios de pinturas rupestres do mundo. São mais de 200 sítios arqueológicos. E a construção do parque trouxe muitas mudanças para todo o território. Então, hoje está se crescendo a economia local, a visita de turistas em uma área que era muito pobre, com poucas perspectivas. Então, tem se cambiado um pouco e é um parque que tem muita infraestrutura. E a pesquisadora Niede Guidon, que foi a arqueóloga que começou os trabalhos nesta área, tem uma responsabilidade muito grande por todo o sucesso de conservação e de desenvolvimento local nesta área. Vocês podem pesquisar um pouco mais este parque para conhecer. Aproximadamente 8% do bioma de Caatinga está protegido por unidades de conservação públicas e privadas, mas a meta de conservação deste bioma é baixa, tem 17%, tem que subir a porcentagem de áreas protegidas para ele. O que ocorre é que muitas vezes a visão de conservação se dá muito voltada a bosques tropicais, áreas de densidade de vegetação, não se pensando que os outros ecossistemas também têm importância, sua constituição, o tipo de vegetação e os animais que vivem são também importantes. Não é que uma área de bosque vai ter menos importância que uma área que seja mais campestre, de gramíneas, todos têm importância. O Pantanal é um bioma mais pequeno que está, então, encravado a cerca de centro do Brasil, e ele vai em sua face norte a ser fronteira com a Amazônia e sua face leste com o Cerrado. Mas ele é um dos maiores reservatórios de áreas úmidas que temos. Então, é considerado a mais grande planície aluvial, e com isso vai ter muitas espécies de aves, se é um número significativo, assim como também peixes que vivem em este ecossistema. A prática de pesca esportiva é algo forte neste lugar,
mas que também acaba gerando alguns conflitos quando se entra em tema de conservação. A área mais famosa do bioma Pantanal é a região de Bonito, Mato Grosso do Sul, e também ao redor do rio Paraguai, onde se hace muitos safaris para mirar os animais, que também temos jaguares. Aqui na imagem, ponio na imagem de la sucuri, que é uma grande serpiente que se pode comer um ganado, um boi de tão grande e forte que é, mas que é uma representatividade desta biodiversidade. Tuyuyu é símbolo de Pantanal de Brasil. Algumas áreas protegidas que temos em este bioma é o Parque Nacional Pantanal. Aqui vocês conseguem mirar, então, esta grande planície de inundação e llanura de inundação que vai a cambiar sua paisagem ao longo das épocas de dilúvios também. Então, a produção de ganaderia é forte em esta região, mas são como se fuera uma produção de gado que tem que migrar, que vai a migrar de acordo com as condições do clima, para sempre ter que migrar para outras áreas. Outro exemplo, Estação Ecológica Taimã, que também abarca grande parte desta biodiversidade. O Pantanal tem aproximadamente 5,37% de território protegido e também não alcança a meta do Convênio sobre Diversidade Biológica, porque tem menos de 17% de seu território como área protegida. Por fim, migrando para o sul do Brasil, temos o bioma Pampa, que é um bioma umbicado ao sul do Brasil, ocupa 63% do território do Rio Grande do Sul. E essas características também vão ser muito comuns em Argentina, Uruguai, que vão ser formações de pastizales muito similares às pradarias dos Estados Unidos, mas que também vai intercambiar com a Mata Atlântica, de forma uma paisagem de predominância herbácea. Esta área também vai ter variações de clima cerca do ano, em inverno muito frio, temperaturas abaixo de zero, e os dados sobre biodiversidade que esta área apresenta 74 mamíferos, 50 anfíbios, 97 répteis, 120 aves, 18 peces e mais de 1.500 espécies de flora, muitas endêmicas também. Algumas imagens deste bioma com suas áreas protegidas. A porcentagem é menos de 3% do território está coberto por áreas protegidas. Então, há perspectivas de aumentar esses mecanismos de conservação destas áreas, porque vamos ter muitas lagoas associadas a estas áreas de pastizales que têm uma biodiversidade muito diversa e que têm que se conservar. Já que temos um problema também nessa área, que é o processo de arenização, onde essas áreas de pastizales estão se quedando muito arenosas, a vegetação está se reduzindo, então é necessário conservar estas áreas para que não aumente estes processos de término da vegetação e transformações em desertos. Aqui neste mapeio, eu ponho então os percentuais, como estamos falando de biodiversidade e conservação. Então, a Amazônia, a maior porcentagem. Depois temos Mata Atlântica,
com 10%, El Cerrado com 8,6%, Caatinga 9,1%, Pantanal 4,7% e Pampa com a menor porcentagem, 2,9% de áreas protegidas. Esta linha do tempo que está à direita mostra um pouco de como foi o início da conservação em Brasil. Então, se inicia em 1934 com a primeira criação de uma floresta nacional. Depois temos a criação de muitos parques nacionais, até que hasta o ano 1941 se tem a criação de áreas protegidas estaduais. Depois, mais para anos 70, vamos ter criações de áreas protegidas a nível municipal. E os anos de 1990 é um marco das áreas protegidas privadas. Aí a criação de muitas, o incentivo para áreas privadas de conservação também. No entanto, o Brasil não tinha uma lei geral para a conservação destas áreas. Então, nos anos 2000, hoje está fazendo 25 anos, dia 18 de julho, que 25 anos que temos um sistema nacional de unidades de conservação, que é como é chamado as áreas protegidas de Brasil. Então, a nível de conhecimento para vocês, temos hoje 3.010 áreas protegidas federal, 3.704 estaduais e municipais. Temos mais de 59 a nível municipal. Para a conservação, também tem que se investir em divulgação, em educação ambiental, em conscientização, sensibilização da população sobre a importância da biodiversidade. Então, o Brasil tem utilizado espécies carismáticas que as pessoas conhecem ou que podem se quedar sensibilizadas com a conservação delas. Este conceito, espécie bandeira, ele tem o objetivo de as pessoas conhecerem tal espécie e mudar, cambiar sua visão sobre a necessidade que essa espécie precisa para ser conservada. E com isso, quando se começa a conservar essa espécie, todo o ecossistema, junto com ela, também vai ser conservado. Então, como exemplo de espécies emblemáticas, chamadas em Brasil espécies bandeiras, temos o tite dourado, que é um grande exemplo de conservação, porque em uma região de Rio de Janeiro houve uma mobilização acerca desta conservação desta espécie. O jaguar, que é símbolo de Mata Atlântica, símbolo de Amazônia, e também as araras azuis, que são os guacamayos, que vocês conhecem, que têm representatividade do Cerrado brasileiro e Pantanal, assim também como o osso hormigueiro, que em Brasil é chamado de tamanduá bandeira. São exemplos de espécies que estão em estado de conservação. Em Foz do Iguaçu, Parque Nacional do Iguaçu, a onça pintada estava com um número muito baixo de onças pintadas até os anos 2000. Havia menos de 20 espécies em toda a área do parque. Então, começaram a ser o monitoreio e todo um estudo sobre a espécie e miraram que tinha necessidade de fazer uma reeducação ambiental com os pueblos ao redor do parque,
porque é uma área muito agrícola, que tem muita atividade com ganado e também com a agricultura, que muitas vezes estão associadas. Então, havia a caça de onça de los jaguares era muito grande. Então, esse trabalho ajudou com que o número da espécie houve um aumento muito expressivo, mas os trabalhadores do parque se vão para as comunidades a hacer charlas com elas. Quando ocorre algum acidente de jaguar a ser presa de ganado, é feito todo um trabalho para se aterrar a carcaça, para que este animal não volte a comer, que não tenha perigo também de ter zoonoses, doenças. Eles ajudam a fazer a proteção das cercas, fazendo também um incentivo para os que podem pôr seus animais em áreas cerradas por la noite, que seja hecho, colares com luzes luminosas à noite, com sinais, agregando todos os ganados para que haja um maior controle, não deixando que os animais os ganados se vão para a área de bosque. Então, é todo um incentivo que a economia pode andar agregada com a conservação, e que se estes animais terem alimento em los bosques, não vão ter necessidade de ir para as haciendas, mas também os haciendeiros de las fincas têm que ter noção de como é frágil também quando se põe estes animais ganados com jaguares no cambiam muito bem. Então, é um trabalho que o parque faz junto com a comunidade e que houve um aumento muito expressivo de los jaguares. Tem um vídeo, podem pôr em YouTube, projeto Onças de Iguaçu, que vocês vão mirar muitas informações sobre eles. Então, o parque também faz um trabalho de incentivo com os produtores locais que estão ao redor do parque, agregando valor a seus produtos. Então, um deles vende quesos, que é chamado queso de la onça, que ajudam a poner compradores de los quesos desta família. Outro que é produtor de nozes, então contribuíram para a regularização e também para a venda destas nozes. É como uma forma de contribuir para que aqueles que vivem ao redor do parque consigam ter seus produtos valorados pela conservação pelos jaguares. Então, é mais ou menos assim a lógica, e vocês também podem conhecer mirando a página de Instagram e também de YouTube. O tema de mico-leão dourado, titi dourado, em Rio de Janeiro, que é endêmico de lá. Então, nos anos 80, tinha mais de 2.000 espécies, mais ou menos, estando criticamente ameaçado de extinção, e com todo o trabalho de comunidade, de fincas que se puseram a conservar, a restaurar suas paisagens para criar corredores de vegetação ao redor das áreas que este mico vivia, e com isso ampliando o habitat do mico. Isso com que estas áreas tivessem um crescimento muito grande da espécie. Então, hoje temos 4.800 micos em el último censo em esta área, que em passado quase se quedou sem titis.
Vocês podem também conhecer a associação que hace parte, hoje é um parque ambiental de conservação do mico, fazem trabalhos de educação ambiental, trabalham junto com a comunidade, fazendo o desenvolvimento do turismo ambiental, educação ambiental. Temos muita conservação em Brasil, assim como Costa Rica, mas temos áreas que foram muito degradadas. Cerrado e Mata Atlântica estão em estas áreas que foram muito degradadas, mas mesmo com toda a degradação, mantêm muita biodiversidade. Elas são consideradas hotspots de biodiversidade. Por conta disso, perderam grande parte de seus ecossistemas, mas mantêm muitas espécies endêmicas, então há necessidade de uma prioridade para estas áreas. A Amazônia só não é um hotspot porque aún não perdeu 3/4 de sua área. Sim, mas se os cuidados não forem feitos para a Amazônia, pode se tornar um hotspot, que são estas áreas de intensa biodiversidade, com grandes conflitos para sua conservação, já que necessitam de políticas públicas para sua conservação. Em esta imagem, vocês podem mirar um pouco do passado, como era, né, uma área em início de colonização, e hoje o que temos de vegetação está em fragmentos ao redor de muitas cidades, porque o crescimento destas áreas foi muito grande, assim como as atividades de ganaderia, agricultura, mineração. Então, este aqui apresenta um pouco para vocês essa questão de los desmatamentos, que tem crescido muito, mas os dados mostram que em Mata Atlântica houve uma diminuição nos últimos anos, o que é reflexo da proteção das áreas protegidas e do trabalho que está sendo feito nessas áreas. Como miraram no início de minha apresentação, eu estava escrito extensão universitária. O que é uma extensão universitária? Então, todo o trabalho que nós, professores, pesquisadores, hicimos para a comunidade, para trazer algum benefício para a comunidade, é extensão. Então, quando oferecemos um taller para guardas-parques, como uma atualização de temas, como também o taller para vocês aprenderem a lidar com alguns equipos de tecnologia, para hacer mapeos, para contribuir com o trabalho de vocês no monitoreio, é uma forma de extensão, estamos passando conhecimento. Quando produzimos conhecimento em las áreas protegidas, estamos fazendo pesquisa, mas esta pesquisa ela pode se quedar extensão a partir que o conteúdo trabalhado se queda produtos de educação ambiental, de divulgação científica. Então, eu venho trabalhando há 8 anos em Brasil com a pesquisa em biogeografia, que é a área que eu sou professora, com a pesquisa, construindo informações sobre uma floresta nacional, a qual havia poucos estudos, é uma área que está cerca da Universidade Federal, onde eu trabalho, mas que não estava sendo utilizada como o Sistema Nacional de Conservações pone, que tem que oferecer conservação, educação ambiental, produção de conhecimento. Então, há 8 anos atrás, eu comecei a trabalhar com esta área, e isto mostra para vocês o quanto a academia pode contribuir com as áreas protegidas. Então,
uma das primeiras coisas é compreender o histórico das paisagens. Temos que conhecer como é a história desta área protegida que trabalhamos. Então, em Floresta Nacional Mário Xavier, começamos a estudar seu histórico de uso e ocupação, porque hoje é uma floresta, mas em passado não era. Então, como se foi esta construção? Quem foram essas pessoas que contribuíram para a construção desta floresta? Como de horto florestal, que era o objetivo em passado, se queda a se tornar uma área protegida. Então, para sabermos deste histórico, necessitamos fazer rodas de conversa com antigos moradores, funcionários, moradores do município, para compreender essa história. Então, esta história pode ser pesquisada com a participação das universidades, envolvendo a comunidade para conhecer, para produzir um conhecimento que não está escrito e que necessita ser valorado, que é a construção cultural das paisagens. Um dos trabalhos que começamos a fazer também é um mapeio atualizado de que biodiversidade tem esta área protegida. Então, vocês é necessário fazer caracterizações da vegetação para também valorar não só os animais que estão nessa floresta, mas as árvores, os vegetais que constituem este ecossistema, que muitas delas vão ser alimentos para muitos animais, e isto é importante ser atribuído, dado valor a esta vegetação. Então, os cursos de biologia, que trabalham com botânica, os engenheiros florestais, os biogeógrafos podem contribuir com estes mapeios de vegetação. Quando trabalhamos com vegetação, podemos melhor compreender a estrutura dos bosques, como é a composição, a diversidade de espécies. Há espécies que estão em expansão ou espécies que estão regredindo, áreas que estão regredindo, que é necessário manejo. Então, os estudos de los bosques, eles contribuem para o entendimento das dinâmicas florestais e como estas áreas necessitam de um menor manejo, se não é necessário, o que necessitas fazer para conservar estes bosques. Um aspecto depois que já tínhamos compreendido que essa paisagem foi uma paisagem construída, começamos a discutir esta paisagem como um novo ecossistema. Quais são os serviços ecossistêmicos que uma paisagem que tem muitas espécies exóticas que ela pode contribuir? Os animais que vivem em estas áreas, a composição de vegetação é suficiente para eles viverem em ela? São todas perguntas que a pesquisa se hace, mas é uma forma de estarmos produzindo conhecimento que vamos levar para a educação ambiental. Então, em pandemia, começamos a fazer o trabalho de investigação. Sabíamos, temos uma floresta. Era hora de sabermos quem são os animais que vivem em esta floresta. Então, hicimos levantamento das aves, com a ajuda de biólogos, também levantamentos de los mamíferos, criando cartilhas como livretos, e-books, com características das aves que têm, os sonidos, por meio de QR Code, uma forma de valorar esta unidade. Então, durante um ano, com um aluno de graduação, hicimos este monitoreio de las aves do parque, contando com a ajuda de especialistas em aves para identificar. O uso das câmeras trap se foi muito útil. Ao mesmo tempo, estávamos fazendo monitoreio de mamíferos, mas contribuíram para identificar muitas aves que as câmeras
pegaram, assim como sonidos, cantos de aves noturnos, que para nós outros é mais difícil fazer trabalhos de campo noturno, então contribuíram muito. Aqui um pouco do que conseguimos fazer de los mamíferos. É uma área urbana, então quando caminhamos por dia não miramos muitos animais, mas descobrimos através do monitoreio com câmeras trap e de los vestígios de los animais que esta floresta, por mais que é degradada, que sofre impactos, mas que tem uma biodiversidade que vive nesta área, dando representatividade a ela. Com as câmeras trap, miramos que os animais bebiam água de dos principais corpos de água que tem contaminação de basuras sanitárias de los vecinos alrededor de esta área protegida, o despejo de esgoto doméstico. Então, hicimos durante todo o trajeto da cuenca hidrográfica análises da água para tentar identificar os pontos de despejo de esgoto sanitário. Então, foi um estudo muito importante que pode subsidiar denúncias ao Ministério Público e fazer projetos para minimizar estes impactos à natureza. Aqui vocês conseguem mirar este fragmento florestal que é a Flona Mário Javier. Também hicimos trabalhos acerca de los focos de calor do município, onde está essa área protegida, mirando os possíveis impactos del fuego sobre esta área protegida. Uma grande conquista que tivemos foi a construção do plano de manejo para esta área, e com este estudo de plano de manejo, identificamos que a área não tinha apenas espécies de fauna ameaçada de extinção, mas que também tinham espécies de la flora que estão ameaçadas de extinção. E como seu histórico de uso e ocupação remete à inserção de áreas muito extensas de eucaliptos, há uma necessidade de poner mais espécies da Mata Atlântica, espécies nativas, a ser um enriquecimento da biodiversidade. Então, conseguimos apoio de uma empresa de pedágios que hizo a doação de mudas de espécies nativas, e pegamos uma área amostral, foi o trabalho de um aluno do curso de agronomia, que hizo a inserção de las espécies em diferentes áreas, com sombra, meia sombra, áreas em bosque, para mirarmos quais espécies iriam ter mais sucesso, mais êxito diante das condições que ponemos. Então, ele pode fazer um antes e depois, mas esse trabalho é algo que plantamos estas árvores pensando em futuro, em fazer educação ambiental com espécies nativas também, para valorar as espécies de Mata Atlântica. Outro trabalho envolvendo a comunidade, a valorização das áreas protegidas, foi sobre fotografia, onde uma aluna ao longo de um ano ofereceu para a comunidade talheres sobre introdução de fotografia de natureza, e a partir destes talheres foi feito um concurso fotográfico para 4 áreas protegidas da região, e com isso estes participantes foram invitados a participar. Fizemos um convênio com as municipalidades, com as áreas protegidas e com a universidade, sendo uma integração de diferentes atores
para intensificar o concurso e o resultado foi muito satisfatório. Tivemos muitas participações das pessoas. Estas áreas, que muitas delas não eram muito conhecidas, essas áreas protegidas, se quedaram a ter mais visitantes a partir deste concurso, porque mostramos o belo, como estas áreas em uma região urbana e que tem muitos problemas sociais, principalmente violência, como que estas áreas podem ter outro olhar quando é voltado para a conservação, para a natureza, e o quanto as pessoas que vivem em áreas mais desvalorizadas muitas vezes não conhecem as áreas protegidas. Então, foi um trabalho muito bonito que trouxe muitas coisas boas. A aluna, ao final, hice um trabalho de ciência cidadana, invitando as pessoas a enviarem fotos, os participantes do concurso. Então, criou uma exposição fotográfica virtual, que é uma síntese de todo esse trabalho que foi feito há quase 2 anos. E hoje, esta que foi uma aluna de maestria, se queda como coordenadora de uma importante ONG, diante do trabalho que executou em sua maestria, e está tendo muitos elogios de trabalho que está executando de educação ambiental, trazendo arte e cultura. Muito interessante. Mas para que hacemos esta produção de conhecimento? Como a extensão universitária pode contribuir com as áreas protegidas? Um dos objetivos das áreas protegidas é a educação ambiental. Então, os alunos da universidade podem se tornar monitores ambientais, contribuir com atendimento ao público. Isso é o que estamos fazendo em Brasil. Então, a Flona Mário Xavier, esta Floresta Nacional Mário Xavier, está a cerca de 4 quilômetros da Universidade Federal do Rio. Então, grande parte da educação ambiental somos nós da universidade que estamos fazendo. Eu criei este projeto há 8 anos. Então, trabalhamos com educação biogeográfica e educação ambiental em sendeiros, porque em início de projeto não tínhamos recursos, então tínhamos que ter um produto de baixo custo para oferecer à comunidade. Então, criamos roteiros para sendeiros, onde os alunos da universidade são os mediadores, eles apresentam, são sendeiros que são guiados por eles, e já atendimos mais de 5.000 estudantes do município. E esta área, que antes não era muito valorizada, principalmente por la municipalidade, hoje está cambiando. Temos apoio de municipalidade com o transporte das escolas para esta área protegida, e também a municipalidade faz atividades de educação ambiental algumas vezes por ano, como colônia de férias, em períodos de férias, de vacaciones. Fazem alguns dias em las férias em la floresta, fazendo atividades recreativas durante o dia todo com os alunos das escolas. Então, é um trabalho que não é visível início, mas que é uma construção que a cada dia vamos conseguindo crescer e dar visibilidade a este espaço. Então, aqui algumas imagens de dos roteiros que temos, o trabalho de identificação de los sendeiros, de los pontos de interesse ambiental, que são os temas que trabalhamos em cada ponto da natureza, onde os alunos de universidade trabalham na construção de estes roteiros, e também
no acolhimento das escolas, traindo conhecimento à comunidade e uma sensibilização sobre a importância destas áreas verdes. Mesmo em período de pandemia, nós cerramos nossos trabalhos. Uma das saídas que tivemos foi fazer mediações de senderos virtuais. Então, criamos roteiros virtuais para senderos, hacíamos por YouTube. O problema é que foram as pessoas de baixa renda que não tinham muitas vezes como mirar por conta de necessitar de um equipo que tivessem em boas condições para YouTube, para internet, mas foi uma saída que tivemos, foram os senderos. Hoje estamos aumentando os senderos com roteiros. Então, em passado não havia um mapeio de todos os senderos desta unidade de conservação. Hoje em Brasil há um incentivo muito grande de los gestores de las áreas protegidas com ecoturismo e com ampliação de turismo de natureza e atividades para senderos, para ciclistas. Então, estamos fazendo um trabalho de gestão das áreas de senderos, quais são as áreas adequadas, quais as áreas podem afetar a biodiversidade. Então, temos que repensar este território e ampliamos para 12 quilômetros em uma área de quase 500 hectares. Temos 12 quilômetros de senderos hoje. Todo esse conhecimento que em início eu apresentei para vocês, hicimos e-books, materiais que são ofertados às escolas e também utilizados em nossas ações com a comunidade. Então, estamos produzindo informação sobre a biodiversidade desta unidade de conservação. O resultado disso são as escolas utilizando os materiais que produzimos com nosso projeto, que se chama Guarda Compartilhada Flona Mário Xavier. Guarda compartilhada significa que todos têm que cuidar de esta floresta, que este bosque, que ela é responsabilidade de todos. Então, é um ganho muito rico quando miramos que o trabalho que hacemos em la unidade de conservação, em esta área protegida, está sendo trabalhado por los professores. Esse é um dos avanços que temos com nosso projeto. As escolas se quedando parceiras da universidade, juntamente com as áreas protegidas. E nesse trabalho que hacemos de educação ambiental, a todo tempo os guardas-parques estão junto conosco. Então, eles também estão aprendendo, estão cada vez se capacitando mais para atender os visitantes quando os alunos de universidade não podem estar juntos ou quando em las vacaciones, por exemplo, que não temos atividade. Então, é uma construção conjunta, assim como os alunos aprendem muito com os guardas-parques, que têm muito conhecimento das áreas protegidas. Criamos muitos eventos ao longo do ano. Um deles é a Semana de Biodiversidade, onde invitamos várias áreas protegidas da região e hacemos uma grande exposição da biodiversidade das áreas protegidas. Chamamos os estudantes que trabalham com áreas protegidas para mostrar suas pesquisas, os estudantes, fazendo um pouco da divulgação das pesquisas com biodiversidade. Hacemos as atividades de senderos, muitos talleres que os alunos de universidade fazem para a comunidade. Então, o que miramos? Que temos avanços no território, a tríade educação, investigação e extensão,
ela fomenta a valorização do território. Atualmente, em Seropédica, o município onde vivo, em Rio de Janeiro, em contenido escolar de 7º ano de geografia, se tem como obrigatório a temática área protegida e Flona Mário Xavier, Floresta Nacional Mário Xavier. Então, todos os estudantes têm que estudar a temática conservação, a temática sobre a área protegida, a importância desta área protegida em la cidade. E também, nosso projeto se integra ao Plano Municipal de Educação Ambiental como de los projetos que hoje é programa, na verdade, que tem grande importância para a discussão, visibilidade, valorização de las áreas protegidas em no município de Seropédica. O programa de extensão, então, genera conhecimento sobre a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos, divulga a ciência mediante a educomunicação e a ciência cidadã, e, além disso, estamos fazendo a formação, contribuindo para a formação de los guardas-parques e de los estudantes da universidade que se quedam preparados para ser monitores ambientais. Então, creio que a partir desta charla é possível mirar que sim, que temos muitos desafios, mas que com trabalho conjunto podemos agregar valor, criar sensibilização para a conservação de nossa biodiversidade. As semillas que plantamos só darão fruto com o tempo, então tem que ter paciência. Mas as transformações do território, elas começam hoje. Então, necessitamos estar regando, dando água, dando sustentação para esta biodiversidade que temos, para que estes bosques se quedem a crescer e atrair mais animais para eles, a fim de conservar o que temos de biodiversidade hoje. Então, eu deixo em minha última charla os QR codes do grupo de Instagram que temos, o Instagram de projeto Guarda Compartilhada, exemplo de trilha virtual que também tem roteiro biogeográfico, se quiserem conhecer. E me quedo por aqui e agradeço o convite e apresentar pouco da biodiversidade de Brasil, assim como também as coisas de pesquisa e extensão que hacemos. Muito gusto, hasta.